Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Hoje nós vamos fazer um exercício abordando os conceitos que vimos até agora. Então, nós vamos usar condicional e laço de repetição. Vamos lá conhecer qual é o exercício. Então, nós vamos trabalhar com o número primo hoje. Dado um número digitado pelo usuário, informar se ele é primo ou não. Bom, primeiro precisamos saber o que é um número primo, né? Ou recordar o que é um número primo. Um número primo é um número natural, um número positivo, número inteiro positivo, onde ele é somente dividido por ele e pelo número 1. Todos os números são divisíveis por 1. Então, a característica de um número primo é que ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, vamos lá começar agora a nossa programação. Meter a mão na massa. Vamos iniciar um arquivo novo. Vamos colocar aqui, então, as nossas variáveis, a variável do tipo inteiro. Essa variável eu vou chamar de num, que vai ser um número digitado pelo meu usuário. Tá? Então, nós vamos ler esse número e falar para ele se esse número é um número primo ou não. Bom, depois eu vou colocar aqui a quantidade de uma variável para armazenar a quantidade de divisores, né? Então, falar aqui número de divisores, Eu já vou colocar esse número de divisores, eu já vou inicializar ele com 1, porque todos os números são divisíveis por 1. Tudo bem? Então, vamos ver agora as outras características desse números primos. Nesse exercício, eu vou resolvendo ele por partes, tudo bem? Então, conforme a gente vai discutindo aqui as características de um número primo, a gente vai implementando. Então, primeira coisa, eu vou colocar escreva. Vou pedir para informar um número. Então, informe um número, aí você pode complementar, informe um número para verificar se esse número é primo ou não, tudo bem? E aí, eu vou fazer leia num. Então, nós estamos guardando o número primo dentro dessa variável num. Primeira coisa, esse número, ele não pode ser o 0, não pode ser 1, porque 0 e 1 não são primos, e também não pode ser um número negativo. Então, vamos ver aqui. Digamos que o nosso usuário digite o número 1 ou digite o número -5. Esse número não é primo. Então, vamos começar a fazer essas validações. Se num for menor do que 2, o que acontece? Então, nós vamos colocar uma mensagem. Ó. O número deve ser maior ou igual a 2, né? Então, escreva... O número deve ser maior ou igual a 2. Tudo bem? Ctrl+N para a gente dar a quebra de linha aqui. Bom, nós vamos fazer várias verificações. Então, se ele for menor do que 2, então não é um número primo válido. E se ele for igual a 2? O único número par que é primo é o número 2, porque o número 4, por exemplo, ele é divisível por 4, por 2 e por 1. Tudo bem? Então, nós vamos validar aqui se esse número que foi digitado, ele é igual a 2. Então, senão, se num for igual, então, dois sinais iguais, igual a 2, o que nós temos? Nós temos aqui, então, já
informando, nós vamos ter que informar que esse número, ele é primo. Então, escreva o número, concatenando com a variável de que foi digitado o número, né? Então, concatenando com a minha mensagem é primo. E vamos Ctrl+N para a gente ver aqui esse... Espera aí que faltou, errou aqui, né? Esse aqui. Então, Ctrl+N para pular uma linha. Bom, então, se ele digitar o número 2, a gente já sabe que o 2 é primo. Como eu falei, o único número par que é primo é o número 2. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver aqui se o número digitado ele é par, ou seja, se ele é divisível por 2. Então, vamos lá. Se não, se. Nós estamos fazendo aqui os laços encadeados, tudo bem? Se não, se. Num. Como é que eu sei se ele é par? Se esse número digitado é par, certo? É só verificar se ele é divisível por 2, o resto da divisão dele é 0. Então, o resto da divisão é o operador porcentagem. Se o resto da divisão de 1 por 2 for igual a 0, então significa que esse número ele é par. Porque se ele for o número 2, ele vai entrar nessa condicional de cima. Então, se ele for maior do que 2, aí ele vai para essa condicional. Então, escreva, vamos colocar assim, o número, concatenando com o número que foi digitado, com o valor da variável. Aí vamos colocar um não é primo. Coloquei um não em maiúsculo para ficar bem destacado, tá certo? Então, ó, se ele for qualquer número par que vai ser maior do que 2, ele não é primo. Agora, então, o que que eu vou fazer? Eu já fiz todas essas exceções aqui que a gente sabe que pode acontecer. Então, agora eu preciso verificar se esse número ele é divisível por outros números. Então, por exemplo, o meu usuário digitou 9, então eu preciso pegar o 9, dividir por 3, depois por 4, depois por 5, por 6, por 7, por 8... E por ele mesmo a gente já sabe que ele é divisível por ele mesmo. Então, o 9, por exemplo, ele é divisível pelo 3, por 1, pelo 3 e por ele mesmo. Ele tem 3 divisores, tudo bem? Para isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um laço de repetição. Então, para eu fazer um laço de repetição, eu vou colocar a minha variável i aqui e vou inicializar essa variável em 3. Por quê? Porque o 1 a gente já sabe que é, o 2 a gente já sabe que ele é um número par, então eu vou começar a ver a partir do 3. Isso daqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer dentro de um senão, ou seja, se nenhuma daquelas outras condições foram satisfeitas, ele vai cair nessa última condição aqui. Eu vou usar o laço enquanto, então, enquanto... Aí, digitar direito, enquanto o meu i for menor ou igual a num, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se quantos divisores ele vai ter, tudo bem? Então, vou fazer assim, olha, se o meu num, nós vamos percorrer esse número dentro desse laço de repetição e contando, ou seja, e incrementando esse número de divisores que está aqui. Então, se num dividido, né, o resto da divisão do num por i for igual a 0, significa então que ele é divisível pelo i.
E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer assim, ó, número, como é que eu chamei aqui? Número divisores, vou incrementar ele, então, colocar mais, número divisores, mais, estou incrementando, tudo bem? Lembrando que nós precisamos fazer o i ser incrementado também. Então, normalmente, né, nós fazemos i é igual a i mais 1. Então, poderíamos fazer i mais, certo? Só que, como eu sei que os números pares nós já checamos aqui nessa condicional aqui, certo? Eu não preciso varrer esses números pares novamente aqui dentro do meu laço de repetição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que meu i, ele é igual a i mais 2, né? Então, mais igual a 2, porque eu estou começando ele com 3, mais 2 ele vai para 5, com mais 2 ele vai para 7 e assim por diante. Então, dentro dessa condicional que eu estou fazendo, desse laço de repetição que eu estou fazendo aqui, eu já estou eliminando os números pares, porque os números pares nós já checamos aqui dentro, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer então? Agora nós vamos ver quantos divisores esse número tem. Depois aqui do meu laço, enquanto, vou varrer até chegar esse número aqui. Esse i aqui pertence ao nosso laço enquanto aqui dentro, né? Então, nós vamos fazer aqui, olha, se número de divisores. Então, número de divisores. Como é que eu fiz para surgir esse atalho aqui? O CTRL barra de espaço, ele já vai preencher para mim aqui a minha variável, tá? Se o número de divisores for maior do que 2, o que acontece? Então, nós vamos colocar, escreva o número concatenando com 1 e então, ele não é primo. Peraí que saiu tudo errado aqui. Não, aí eu quero colocar em letra maiúscula, né? Não é primo. Ctrl barra N para a gente pular uma linha, tá? Então, se ele for, número de divisores for maior do que 2, ou seja, eu tenho mais do que 2 divisores, o nosso número, aqui falta fechar aqui também, olha só, tá? Então, ele não é primo. Se não, aí não tem uma outra condição, né? Não preciso verificar, ou ele é ou ele não é. Aí nós vamos colocar aqui, escreva o número concatenando com a variável num, concatenando com primo. Tá ok? Ctrl barra N para a gente encerrar aqui, tá? Então, eu vou... Deixa eu ver que ele tá dando um erro aqui. Eu coloquei se não com acento, né? Se não, é costume lá do Visual, né? Vou salvar na minha área de trabalho, depois eu vou mandar para vocês, eu vou colocar lá no GitHub, então, número primo. E vamos executar para ver se está funcionando certinho. Então, dá uma olhadinha depois no código aqui, no vídeo, né? E depois, ou então você pode pegar o código lá no GitHub, tá? Então, vamos começar a testar cada uma dessas informações que nós temos aqui. Então, digite um número. Eu vou digitar número 0. Então, ó, o número deve ser maior ou igual a 2. Tá? Bom, vamos digitar o número 2. O número 2 é primo. Então, o 2, o 3, o 5 é primo, certo? Vamos lá, agora eu vou digitar o 3. O número 3 é primo. Vamos digitar o 4 para ver se o número 4 é primo. Então, estou executando novamente o número 4. Então, o número 4 não é primo. Por quê? Divide por 1, divide por 2 e divide por ele mesmo. Então, ele tem 3 divisores. Número primo só pode ter 2 divisores, tá?
Vamos digitar aqui o número 9, como eu falei no início. Então, o número 9 não é primo. Vou digitar o número 11, a gente sabe que o número 11 ele é primo, então ele é primo. Vou digitar aqui o número 15. O número 15 não é primo. Dividir por 1, por 3, por 5 e por ele mesmo. Tudo bem? Tá certo? Então, aqui nós temos as validações de se o número é menor do que 2, então ele tem que ser maior ou igual a 2. Se ele for igual a 2, então ele é primo. Se ele for um número par, aqui a gente está testando se ele é número par, então ele não é primo. E fora dessas condições que a gente já está testando, o nosso laço de repetição aqui, ele vai fazer uma iteração, ele vai começar do 3, porque o 2 a gente já está testando anteriormente, então ele vai começar do 3, testar se, pelo valor do i, se aquele número tem divisores, e nós vamos incrementando essa nossa variável número de divisores aqui. E aqui aproveitando, já fazendo o incremento do i de 2 em 2, porque eu não preciso percorrer os números pares, porque a gente sabe que o único par que é primo é o número 2. Tudo bem? Então, tudo bem? Gostou da aula de hoje? Espero que você tenha gostado, que tenha tirado as dúvidas, implemente esse exercício, tente fazer novamente. E se você também tiver feito de alguma forma diferente, existem outras formas de se fazer, então você pode deixar aqui nos comentários. Se tiver dúvida também, deixe nos comentários e compartilhe o conteúdo do canal aqui, indique para os seus amigos, para as suas amigas, assim ajuda a gente a trazer mais conteúdos aqui, tá? Então te vejo na próxima aula e muito obrigada. Até lá!